Bom, vamos lá. Tô começando esse vídeo aqui para falar sobre algo curioso que me veio à cabeça durante esse acontecimento que, enfim, se deu aí há mais ou menos uma semana atrás. E eu refleti bastante para falar desse vídeo, mas só que como ele traz um consenso, né, um ponto de conexão, né, com algo que eu passei há pouco tempo, eu verdadeiramente vi valor em compartilhar essa história aqui com vocês. O fato é que, já tentando, essa não é uma crítica a essa pessoa, essa não é uma crítica ao profissional, mas é uma crítica à situação que aconteceu na beira do campo, na partida entre o Fluminense e Grêmio, né, que trouxe ali, digamos assim, ao ar o que obviamente não foi do momento, mas sim resultado e consequência de várias das atitudes desse jogador, né, no clube. Eu tô falando do caso do Marcelo ser demitido pelo Fluminense por uma postura que é antiquada, tá? Quando a gente fala de cultura dentro de uma empresa. Mas o ponto que eu quero trazer aqui de inflexão ou de reflexão é que, nesse caso, o Marcelo nada mais é do que o espelho que a gente enfrenta hoje para o futuro. Quando falamos da conexão da geração Z com o mercado de trabalho. Eu sou empresário, eu tenho duas empresas, uma do mercado de publicidade, outra do mercado de tecnologia, e a dificuldade que é lidar com pessoas que têm menos de 20 anos, interessadas pela função, interessadas pelo crescimento, mas principalmente alinhadas com os pontos de valor de uma empresa, a cultura que é estabelecida ali dentro e, obviamente, conectado a isso, a hierarquia entre as posições, muitas das vezes baseadas na experiência daquela função, é muito difícil. Nesse momento, com essa situação, pelos fãs que o mesmo tem, eu diria que o caso Marcelo é o espelho do fracasso da geração Z no mercado de trabalho. Pessoas que se vitimizam o tempo inteiro, pessoas que não cedem espaço para o interesse genuíno coletivo, pessoas que não conseguem consentir, ou melhor, pessoas que não conseguem alinhar o que seria o seu objetivo ao objetivo maior, que é compartilhado por uma instituição, e que se acham muitas das vezes ou maior que a instituição, ou muitas das vezes oprimidas pela mesma, porque a mesma não está aceitando um comportamento que é antiquado mediante a cultura daquela empresa. O ponto de reflexão que a gente deve analisar com esse caso é que não importa a qualidade do profissional, não importa se ele foi instigado a algo ou não, mas o que importa é que não há ou não existe ou está deixando de ter a beça a maturidade suficiente para lidar e conviver com os problemas. E diretamente ligado a isso, não só lidar e conviver, mas resolver problemas. Mais uma vez, este caso do Marcelo é escrachado o espelho do problema da geração Z no mercado de trabalho. Ah, Bernardo, o que isso significa? É uma geração que não está disposta a lidar, conviver e resolver problemas da maneira certa, pois não tem maturidade. Onde não existe resiliência e alinhamento a princípios, não existe a conquista da maturidade e logo não existe prosperidade, resultado, escalonamento, alavanque de resultado, seja ele empresarial, seja ele de marca, seja ele de lucro, enfim, daí por diante. Quem sou eu para criticar a carreira desse jogador? Até porque é um ídolo meu, não só como fã de futebol,
mas também como Fluminense, como torcedor do Fluminense. Não é mentira para ninguém aqui, todo mundo que se me segue sabe. Enfim. Mas a postura desse atleta nessa situação me traz o espelho do que verdadeiramente é a geração Z quando analisada, conectada ao mercado de trabalho, quando analisada a sua capacidade de lidar, conviver e resolver problemas, quando analisada a sua predisposição a isso. O grande problema que a gente enfrenta hoje em relação a essa geração é o fato da mesma não estar predisposta a lidar, conviver e resolver problemas. Sendo que todo sucesso, sendo que todo resultado, principalmente um resultado firme, concreto na vida, vem da sua capacidade criativa a lidar, conviver e resolver problemas. É uma pena que um jogador como esse tenha se despedido desse clube dessa forma. Um jogador que muito bem poderia ter daqui a 1 ano e meio, 2 anos, uma despedida tão parecida como o Fred teve, ídolo do clube há pouco tempo atrás. E é uma pena eu admitir que o Fluminense fez certo ao demiti-lo dessa vez. Porém, na minha visão, independente do aspecto hierarquia, o Fluminense também deveria ter demitido o técnico Mano Menezes, porque o mesmo se exalta na beira de campo e, convenhamos, quase dá um tapa no jogador. Os dois eram para ter sido demitidos. Essa é a minha visão específica frente a esse caso. E nesse vídeo, é uma reflexão sobre o Guia ser espelho da tropa e o Marcelo que se conecta como um ídolo e jogador de uma nova geração de meninos e de meninas que se conectam muito mais ao futebol europeu, que se conectam muito mais à figura do jogador do que o clube, à influência do jogador do que o clube, que são torcedores de jogadores e não torcedores de clube. O ponto de reflexão que fica é que esse é um dos exemplos cotidianos que acontecem na grande mídia que a gente pode tirar do porquê que essa geração é uma geração que tende a ser cada vez mais fracassada. Se você é dessa geração e não quer ser um fracassado, eu libero para você o meu tempo, é só me chamar no direct que eu te ajudo. E compartilho com você quais foram os meus erros de 17 anos quando eu comecei a trabalhar até aqui, nos meus plenos 27 anos, já tendo faturado milhões através das minhas operações e tendo uma vida que eu sou muito grato a Deus e principalmente a todos aqueles que, de alguma forma, estenderam a mão a mim. Mas para eu ter esse resultado, e mais, é só o início, como eu sempre falo, no final de cada vídeo aqui, para eu ter esse resultado, eu precisei lidar, conviver e resolver problemas. O vídeo vai ficar longo demais, eu acho que foi uma boa reflexão, não sei se ficou confuso, mas de todo modo, para você que chegou até o final, tamo junto, e é só o início.